Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Poa TV. No programa de hoje, nós vamos trazer um tema muito importante e atual: inteligência artificial. Para conversar conosco sobre esse assunto, estará Alexandre Rodrigues, lá de Portugal, da região metropolitana de Lisboa. Também estará conosco um jovem empresário que resolveu trocar a sua carreira da engenharia para montar uma empresa da área de alimentação. Sim, estará conosco Vinícius Miller, que vai contar essa história tão interessante para nós. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial são a Macro Office, onde nós realizamos as gravações das nossas entrevistas. Também a fotógrafa de posicionamento Priscila Oliveira. E a Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Eu sou Rogério Bon e o programa Movimento Empresarial está começando a partir de agora. E no programa de hoje, nós estamos conversando com o professor Alexandre Rodrigues, diretamente da região metropolitana de Lisboa. O Alexandre já esteve conosco em outros momentos, um professor muito envolvido com estudos ligados à área de neuromarketing, neurociência e também um estudioso da área da inteligência artificial e as aplicações práticas disso na gestão de negócios. Alexandre Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, sempre grande prazer estar aqui com você, professor. Alexandre, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para tu falar um pouquinho da tua trajetória e dessa tua vivência aí em Portugal, que já estás aí há alguns anos, né? A gente chegou em 2019, na verdade, por conta do doutorado, né? E aí, como eu trouxe a família junto, a ideia era passar essa temporada e a gente acabou gostando daqui, se acostumando bastante, já criando os nossos laços, as nossas raízes, né? E acabamos por ficar por aqui agora, em definitivo, vamos dizer assim. Portugal é uma terra muito acolhedora, é um espaço muito É, agradável, né? E até é. culturalmente próximo para o brasileiro, né? E bem ou mal, o centro da Europa, né? Daqui a gente consegue ir para qualquer lugar, então a gente viaja bastante, conhece bastante lugares. A Europa é um lugar muito lindo, né, de se conhecer. Mas, Alexandre, tu és uma pessoa que há muitos anos a gente se conhece, tu sempre foi envolvido com temas ligados a neuromarketing, ao Uhum. processo de tomada de decisão de compra, e também uma pessoa que estuda o tema da inteligência artificial. Então, eu queria te pedir para tu falar um pouquinho sobre essa questão do neuromarketing e da neurociência. Então, desde 2001, na verdade, que eu já trabalho com a questão da consultoria, né? Eu trabalho com implementação de estratégias em organizações, desenvolvimento de dashboards, né? Toda a parte de análise de processos, e bem ou mal, né? A gente acaba se envolvendo diretamente com pessoas, né? Que constrói toda essa estrutura e mantém essa estrutura em funcionamento. O que a gente acaba percebendo, e é até uma dor de todo consultor, é a falha, muitas vezes, na coordenação, a falha, muitas vezes, no prosseguimento desse trabalho que você acaba por deixar nas empresas. Então, enquanto você está lá, as coisas estão funcionando, depois você sai, a coisa parece que dá uma balançada, né? E, eventualmente, você tem que voltar lá para fazer uma reciclagem. Parece que
a estrutura, a cultura organizacional, ela não consegue perpassar aí algumas questões que são relevantes para a sustentabilidade das práticas, né? E eu acabei me apegando muito nesse sentimento, porque eu sempre que fazia uma consultoria, a minha ideia era deixar isso pronto e partir para o próximo desafio. Então, cada vez que você tinha que voltar em algum lugar, ah, eu não gostava muito desse processo. Eu achava que era um processo que parece que eu tinha falhado em alguma coisa, ou passado alguma instrução, né? Mas era uma dor comum a todos os consultores também. Mas eu disse, poxa, eu preciso entender por que que isso acaba trazendo esse resultado. Então eu fui estudar um pouquinho sobre como as pessoas funcionam, né? Eu precisava entender como as pessoas funcionavam naquele momento para que esse problema comum fosse de alguma forma corrigido. E a neurociência me trouxe então muitas respostas, né? A psicologia evolutiva me trouxe muitas respostas, ou seja, a gente conseguindo entender como o ser humano funciona, a sua biologia, né? Como ela funciona na questão químico-física também, ela nos ajuda a predizer alguns tipos de comportamento, né? E principalmente, e aí entra o neuromarketing, né? Que é a função da nossa reação frente aos estímulos de um determinado meio. Então, a gente acabou percebendo que o ser humano ele é muito mais reativo do que proativo. Quando você corrige, então, alguns estímulos do meio, você acaba fazendo com que a reação das pessoas também se transforme num outro tipo de comportamento. E a neurociência explica isso de uma forma muito bacana. E aí a minha visão acabou ela ficando um pouco mais refinada em questão de que a compreensão do comportamento humano, ele muitas vezes não é de vontade da própria pessoa, mas uma reação àquele ambiente, né? E a inteligência artificial, ela acabou surgindo por essa grande revolução, né? Que dos 3 anos para cá só se fala em inteligência artificial, e nós, como experts, como professores, como consultores, a gente não pode dizer que não sabe o que está acontecendo, né? A gente não pode se negar a enfrentar esse desafio. E eu, como bom empreendedor que sou, né? Eu me adianto, então, a essa lacuna e acabei incorporando isso a ferramentas de gestão. Então, eu desenvolvi um livro ao qual eu explico mais de 50 ferramentas de gestão para serem aplicadas em negócio, ferramentas de análise de todo tipo, e eu utilizei, então, ferramentas de modelo de linguagem para automatizar a implementação dessa ferramenta. Então, por exemplo, hoje você consegue avaliar um negócio, uma ideia de negócio que você tem em 20, 30 minutos, você consegue construir uma empresa, você consegue construir um produto e avaliar se isso tem potencial de mercado ou não em 30 minutos. Você consegue desenvolver um planejamento estratégico em 1 hora, né? Então, quer dizer, a velocidade que essa tecnologia, que antigamente fazia parte somente dos grandes cenários, né, dos grandes players, e hoje ela está aí à nossa disposição, ela trouxe ganhos absurdos, né, para todas as profissões, independente de nível de conhecimento, independente de idade, independente da forma como você atua. E aprender a lidar com isso é importante, né, para todo mundo. E eu encontrei uma forma, como eu já sou professor há muito tempo e como eu tenho essa facilidade de explicar, uma forma que as pessoas consigam entrar de uma maneira mais suave dentro desse mundo, né, e tirar aí os seus resultados práticos em tempo real também. Agora, Alexandre, eu estive recentemente num congresso, o Conandino, no Peru, fui um dos palestrantes lá, e eu estava falando sobre o impacto da inteligência artificial no dia a dia dos negócios e tudo mais. E ouvindo lá vários outros palestrantes falando sobre esse tema, uma das coisas que surgiu é que se a inteligência artificial ela é um grande acelerador de processos, né? Ele nos facilita muito. Agora, se tu não tiver minimamente um destino, ele vai te acelerar rumo ao abismo assim muito rapidamente, né? Exatamente. Exatamente. E é também um dos grandes pilares das próprias ferramentas de gestão, né? Você tem, por exemplo, um potencial de um balance scorecard, por exemplo. Um balance scorecard, se bem utilizado, se você tiver uma inteligência para construir ele, você tem lá os seus indicadores de uma forma correta, suas metas de uma forma correta, os planos de ação de uma forma correta. Se você não tiver a visão estratégica, você vai construir um dashboard todo fora do escopo e ele vai sinalizar que você está indo muito bem para falência.
Então, quer dizer, a inteligência humana, ela sempre vai ser a protagonista. E por mais que você utilize as ferramentas de gestão estratégica, as ferramentas de inteligência artificial para acelerar a sua performance, se você não desenvolver a sua inteligência, não souber para onde você quer ir e não continuar os seus estudos, né, que é uma das grandes conceitos do lifelong learning, você inevitavelmente vai a passos largos, né, a pontos que você não gostaria de estar, a informações que você não vai usar para nada, se você não abastece de dados fiéis, se você não conhece o seu cliente, você vai encontrar ali respostas abstratas, rápidas, mas abstratas, que não vão te consolidar um poder de decisão apurado, né? E um outro ponto interessante, existe um mito que muitas vezes as pessoas constroem de que a inteligência artificial ela vai substituir o ser humano em praticamente todas as áreas e vai levar a humanidade à beira de um abismo. E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Professor, eu acho que o ser humano, ele se autossubstitui e ele se deixa substituir. Hoje nós temos uma opção, né? O ser humano é o único animal na natureza que ele tem opção entre ser predador ou ser presa, né? Antílopes nascem presas, leões nascem predadores, né? O ser humano, ele nasce com essa escolha. Então, assim, perder emprego hoje em dia não é culpa da tecnologia, né? É culpa da sua vontade de estar à frente, de trazer novidades, de se tornar relevante ao mercado. O mercado é um organismo, né, que expulsa elementos que não fazem mal a ele ou que não agregam valor a ele. Então, assim, uma coisa é você querer ser o melhor, outra coisa é você fazer por isso, né? Então, assim, a inteligência artificial ela não vai recuar porque tem pessoas perdendo emprego, né? A tecnologia ela não vai parar no mundo porque tem pessoas que não acompanham, né? Ela vai seguir o seu rumo. Então, assim, o que a gente sabe é que nós temos um cérebro extremamente potente, um cérebro com uma incrível capacidade de aprendizagem e adaptação, né? Então, hoje, nós somos o único animal que coexiste em todas as partes do planeta exatamente por isso. Então, assim, a inteligência artificial ela é mais um desafio, sabe? Um desafio mostrando aí grandes benefícios, né? Como toda ferramenta, ela pode ser usada para fazer qualquer coisa, tanto bem quanto mal, mas ela vai tirar empregos que inevitavelmente morreriam, né? Com essa nova revolução, e ela vai criar novos. Então, assim, eu comparo isso à revolução da luz elétrica, por exemplo, tirou emprego dos acendedores de vela, mas ela deu emprego para quem trabalhava com a geração de energia, né? Então, assim, o mundo ele vai seguir evoluindo, né? Se você não seguir evoluindo também, é óbvio, né, que você vai abrir espaço e opções para que esse mercado te realoque, né, em uma situação muitas vezes que não é o que se espera, né? Mas eu tentei mostrar nesse livro que eu construí que todo mundo tem a condição de entrar pela porta da frente, que é fácil, que é simples, que é natural. Agora você tem que ter uma mente muito disposta a isso, né? E perder o medo, porque muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência de lidar, principalmente, Exato. vamos falar, o pessoal que já tem uma história de carreira e que é mais Uhum. resistente a lidar com as novas tecnologias e começa a se assustar um pouco com essas coisas, né? Então tem que, de fato, enfrentar esse medo, procurar conhecer, de repente conhecer alguma coisa um pouco mais simples, começar a se aprofundar num ponto e depois ir conhecendo os outros, né? O que assusta, né? O que eu estou percebendo que o que assusta é a quantidade de aplicações de inteligência artificial que o mercado apresenta a todo momento. Então, hoje ele te apresenta uma ferramenta que faz uma análise de lead, uma ferramenta que faz uma construção de texto, uma ferramenta que faz correção de texto, uma ferramenta que traduz, uma ferramenta que gera imagem, ou seja, você acaba se perdendo no meio de tanta ferramenta. O que eu busco mostrar para as pessoas é foque em uma ferramenta específica, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai usar o chat GPT. O ChatGPT é uma ferramenta tão potente que se você só se dedicar a aprender como ela funciona, você já está à frente de 99% da população. Então, assim, você não precisa aprender todas as ferramentas. Existem profissionais
que se dedicam a aprender as mais variadas ferramentas, avaliar essas ferramentas, introduzir essas ferramentas no mercado, nós temos que saber usar elas muito bem. Então, assim, não escolha várias, escolha uma e trabalhe todo esse potencial. Eu dei um exemplo hoje de manhã numa palestra que eu dei, que um Photoshop, por mais atual que ele seja, ele não é nada nas mãos de quem não sabe fazer, usar o potencial dele. E ele é tudo na mão de quem sabe usar. Então, assim, escolha uma ferramenta, né? Esse livro, ele vem trazendo essa reflexão também, de que você pode, se aprimorando numa determinada ferramenta, você vai ter aí 99% das respostas que você busca, sem precisar outras demandas, sabe? Então é isso, assim, eu acho que o medo, ele é mesmo a falta de informação. A partir do momento que você se informa, você percebe que você consegue seguir aquele trajeto, sabe? Um outro ponto interessante, tu falaste, né, a respeito do chat GPT, agora também existe um desconhecimento das pessoas de que, bom, a ferramenta é o chat GPT. Existem vários, inclusive o Gemini, que tu também comenta no Vários. teu livro, né? O Gemini, o Copilot, o Llama agora, tem vários. É. O teu livro Domine seu negócio com inteligência artificial, mais de 50 ferramentas estratégicas, práticas via chat GPT e Gemini. Tu falaste Isso. já um pouco a respeito dele, mas vamos aprofundar um pouco esse assunto, né? O que ele procura demonstrar, Alexandre Rodrigues, no teu livro? O que ele traz para as pessoas, para os profissionais? Então, ele tem alguns grandes pilares, né? Um dos grandes pilares dele é a formação e a compreensão de como construir prompts. Um prompt é uma pergunta. Então, ou seja, uma boa pergunta é metade de uma boa resposta, né? Então, assim, se você souber perguntar o que você precisa para essa inteligência artificial, obviamente ele vai te dar respostas muito mais assertivas. Então, esse livro ele começa com uma base muito fácil de implementação e ele vai aprimorando e refinando a construção desses prompts na medida que você vai avançando com ele. Ele é todo feito de exercícios práticos, desde a página 10 do livro, já depois do prefácio, logo já praticamente inicia um exercício prático dele. Então ele tem lá os prompts prontos, você digitando esses prompts, você vai criar a sua própria biblioteca de prompts. Então, ou seja, a partir do momento que você digita, você já está analisando cada palavra que você coloca, a estrutura de criação dessas perguntas, e você vai se tornando um especialista em cima disso. Ele foi desenvolvido para a versão gratuita, né, do GPT, então, ou seja, você pode testar esse livro já na versão gratuita, e mais tarde, se você achar coerente, você paga a versão paga, que o, o que eu estou acabando de perceber é que no terceiro exercício as pessoas já compram a versão paga, porque eles se encantam tanto, né? Mas tem essa opção de trabalhar nas versões gratuitas existentes. Ele te ensina para que serve cada tipo de ferramenta de gestão. Imagina, nós temos mais de 50 ferramentas. Então, assim, eu nunca consegui encontrar um consultor de empresa que conhecesse as 50 ferramentas, para você ter uma ideia. Então, e cada ferramenta te dá uma análise, cada ferramenta te traz uma informação. Então, não é porque você entende de design thinking que tudo é design thinking, não é porque você entende de oceano azul que tudo é oceano azul, não é porque você sabe implementar um BSC que tudo é BSC, não. Existem centenas de tipos de ferramentas. Então, o que eu fiz foi automatizar isso. Enquanto você levava uma semana para construir um planejamento estratégico, você consegue fazer isso numa tarde. Entende? Então, assim, ele está acelerando e ele está tirando das mãos do consultor, né? Veja bem, eu não estou substituindo o consultor, eu estou tirando das mãos do consultor aquele trabalho braçal e dando ao gestor mais autonomia para que ele consiga fazer análises em tempo real, construir ideias a partir dos seus insights sem depender daquele mentor que está do lado dele. Então, essa é a grande vantagem, né? A gente sabe hoje que o mundo da administração, ele tem muito engenheiro, ele tem muita psicóloga, ele tem muitas pessoas de várias outras áreas, né, que se aventuram na administração de empresa. E não tem ideia de como essas ferramentas funcionam, nem o próprio administrador de empresa muitas vezes tem essa consciência, né? A nossa universidade, infelizmente, não nos ensina essa bagagem de ferramentais todos que a gente pode ter.
Então, o livro, ele é um curso prático, né? Eu digo que ele é um consultor de bolso, ou é um curso inteiro de administração, num livro, só que isso de forma automática, né? Você pode ter essa autonomia para você tirar esses resultados, né? O livro ele está disponível na Amazon, né, Alexandre? E então Exatamente. é tanto em modo virtual, né, para o Kindle, como também em modo Sim. físico, é isso, né? Sim, sim, sim. Para quem tiver interesse também pode me chamar lá no direct, no @neuroexpert, no meu Instagram, que é o canal aqui que eu mais consolido as pessoas junto comigo, né? Que eu mando o linkzinho de compra também do livro. Lá também tem várias postagens com link de compra do livro também. Mas se você procurar na Amazon ali, ele já te manda direto pro livrinho lá. Excelente. Mas, professor Alexandre Rodrigues, diretamente aí da região metropolitana de Lisboa, em Portugal, te É agradeço mais uma isso. vez aí esse Imagina, nosso professor. bate-papo. Vou te pedir para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. A mensagem, ela é uma mensagem que muitas vezes é batida por todo mundo, né? Mas as pessoas ainda parece que não entendem, né? Nós somos seres adaptáveis. Nós temos um cérebro construído para a nossa adaptação, né? Então, assim, não culpe o ambiente, né? Culpe você. Nós temos que nos integrar ao ambiente. Nós somos feitos da natureza e não a natureza de nós. Então, tudo o que vem precisa ser visto com bons olhos, né? Nós temos a competência de absorver esse tipo de tecnologia, trazer isso para o aumento da nossa performance. Agora, nós temos que ter uma mentalidade disponível a absorver esses recursos. Então, assim, torne-se mais inteligente, busque o seu avanço e se aproxime de pessoas que tenham relevância no que estão falando, que tenham estudo no que estão falando, que tenham experiência no que estão falando, né? Se mentorem com boas pessoas, né? Esse é o meu recado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, professor, pelo espaço. Até Até. mais. Tchau, tchau. Tchau. Olá, eu sou a Vera Brock, sou doutora em economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha. Tenho pós-doutorado em educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou empreendedora, palestrante, pesquisadora, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Sou CEO da Brock Delphi Educação. As dicas de gestão de hoje, então, vamos dar um breve comentário ainda sobre o mundo VUCA. O mundo VUCA podemos utilizar para o planejamento. Praticamente, nós definimos 5 P's. Planejar o mundo VUCA é extremamente importante, buscando encontrar as estratégias mais certas, mais adequadas. Então, se você está utilizando a metodologia VUCA, não esqueça de que a primeira estratégia a utilizar no planejamento seria identificar planos flexíveis para desenvolver mais ajustes de forma rápida. Não esqueça que você deve traçar cenários alternativos. Num momento de calamidade, de extrema adversidade, se deve montar novos cenários, identificando o que pode trazer como benefício para a organização. Também buscar, junto aos colaboradores, feedback contínuo, estabelecendo mecanismos de feedback contínuo para ajudar os planos conforme as necessidades da gestão. Prever, olhar, fazer análise de dados, monitoramento contínuo e ajustes proativos. Então, planejamento e previsão,
a hora de fazer o projeto. Vamos projetar. Hoje temos, com o uso da metodologia VUCA, o Design Thinking, que é a aplicação de abordagem para projetar soluções criativas e inovadoras. Não esqueça, senhor empresário, que os nossos colaboradores têm ideias magníficas. Muito importante investir nessas ideias. Esta proatividade é extremamente importante. Fazer uma prototipagem rápida. Nesse planejamento, também busca-se engajar os stakeholders, envolver a todas as pessoas das diversas partes interessadas desse processo, para garantir múltiplas perspectivas que sejam consideradas para o benefício da gestão. Após o planejamento, a previsão e o projeto, devemos fazer uma programação. Hoje se fala de metodologias ágeis, então, a programação ágil. Adotar esta metodologia, que ela permite mudanças rápidas, muito rápidas, com os ajustes que são necessários. Além disto, busque as prioridades. O que é mais prioritário? Defina essas prioridades, defina-as com clareza, resolva regulamentar essas prioridades junto com a equipe para garantir que a programação se alinhe com as necessidades emergentes. Então, implantar isso tudo dentro dos planos e metas que sejam também adotadas as métricas. E o treinamento e a capacitação da equipe é muito válida. Não esqueçam que essas práticas são fundamentais. E ao integrar esses recursos, você já tem uma garantia de criar uma gestão mais ágil, flexível, inovadora, contextualizando a realidade da sua empresa, acelerando seus negócios e otimizando a sua gestão. Com certeza, você chega mais rápido no processo da transformação. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples.
Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. No programa de hoje, nosso entrevistado é um jovem empresário da área de alimentação que tem uma história muito legal e que criou um negócio muito interessante. Está conosco para conversar, aqui de Porto Alegre, Vinícius Miller. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rogério. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Vinícius, antes de mais nada, eu vou pedir para tu contar um pouco da tua história, para as pessoas que ainda não te conhecem poderem te conhecer um pouco. Claro. Então, agradeço, né, me chamando de jovem. De fato, tenho 26 anos de idade. Não é tão comum encontrarmos pessoas tão jovens assim, né, na parte de empreendedorismo. Mas me orgulho muito de estar aqui já com essa idade, tendo a minha própria empresa, lançando o meu próprio negócio. Eu trabalho hoje na área de alimentação, mas não é a minha área de formação. Eu estudei de fato engenharia, então sou formado em engenharia civil, mas não atuo mais na área. Eu trabalhei durante 4 anos, mais ou menos, na minha área, mas de fato não era o que eu era apaixonado por fazer. Então, veio aí a calhar um momento de dificuldades que eu estava tendo no trabalho e eu resolvi assim, bah, vou fazer o que eu gosto de fazer. E como que eu gosto de fazer é cozinhar e servir as outras pessoas, me veio assim, vou empreender. Vou empreender, para mim não estava muito funcionando o ser o funcionário de outras pessoas, porque eu tenho muita visão e querer fazer as coisas e muita iniciativa e muito tomar a frente. Então, eu acho que já não estava cabendo muita caixa do ser funcionário, junto com essa coisa de não gostar muito da área do que eu estava trabalhando. Então, aí veio a calhar de estar empreendendo na parte de alimentação, que foge um pouquinho, né, da minha formação profissional, mas que hoje, bah, tô assim, ó, não tenho nem palavras para dizer como que tem sido gostoso esse momento, assim, novo da minha vida. Vinícius, sabe que é interessante? Eu também sou engenheiro civil, sou administrador, mas também sou engenheiro. Eu acho que uma das coisas boas da engenharia é que ela nos dá uma visão ampla, uma visão de objetividade, Sim. desenvolver um objetivo e tu ir atrás do objetivo. Acho que isso é uma coisa muito interessante. Mas, Vinícius, então conta para nós, né? A tua empresa que tu criaste, que está dentro de uma área que tu gosta, o que que ela faz? E como é o nome dela? Então, conta para nós aí um pouquinho sobre a tua empresa. Claro, a minha empresa se chama A Casa Brasileira, é uma confeitaria artesanal e eu gosto muito de contar da história do nome, né? Como é que surgiu esse nome A Casa Brasileira? Remete muito a essa cultura nacional e tentar reviver um pouco da confeitaria, da gastronomia brasileira. Porque eu acho que, falando especificamente em confeitaria, o que a gente tem hoje no mercado, que é muito popular e que
as pessoas consomem muito é uma confeitaria que utiliza muitos ingredientes que são chamados ultraprocessados, então ingredientes que tu encontra no mercado, que são mais fáceis de manipular, mais baratos também, mas que não são tão saudáveis assim, isso já tem inúmeras pesquisas que demonstram, e muitos ingredientes que fogem dos ingredientes que a gente tem nativos do Brasil, que as pessoas sequer conhecem. Então, muitas vezes eu vou apresentar um produto que vai cumaru, por exemplo. Os clientes olham para mim e perguntam: o que é cumaru? Nunca ouvi falar. E assim como esse ingrediente, tem outros ingredientes que são nativos aqui do Brasil, que são riquíssimos, que são um sabor extremamente agradável, aromas extremamente agradáveis. E acho que nos falta valorizar essas coisas que são nossas, que são da nossa biodiversidade, que contribuem para agricultores locais, está gerando renda para essas famílias também, e que foi muito apagado ao longo do tempo, foi muito apagado pela história, muito pela globalização também, faz total sentido, mas que acho que se deixou esquecer e que eu estou buscando retomar isso, revalorizar isso através da minha empresa. Então, basicamente, é isso que a Casa Brasileira traz hoje para o mercado. Então, doces com ingredientes que não são tão conhecidos assim, mas que são da nossa cultura e que eu espero que possam se tornar muito conhecidos, como já foram em algum momento passado. E em função de tu trabalhares, tanto empresa, com ingredientes diferentes, que não são aqueles mais comuns, é difícil encontrar esses ingredientes? Tu tem que buscar fornecedores fora aqui da região metropolitana. Como é que é para tu buscar esses produtos que fazem parte do desenvolvimento dos doces que vocês vendem? Claro, quando eu iniciei o meu trabalho, tudo que eu comprava aqui em Porto Alegre mesmo. Então, são ingredientes que a gente encontra para vender no comércio, no varejo, às vezes não com muita facilidade, para ser bem honesto. Por exemplo, o cumaru que eu citei, eu tinha um fornecedor aqui em Porto Alegre que acabou sendo bastante afetado pelas enchentes que teve e eu tô sem fornecimento por enquanto, que eu tô usando o que eu tenho em estoque e rezando para não acabar enquanto o fornecedor não reaver esse produto. Mas tudo eu consumo aqui mesmo, que são coisas que a gente tem acesso. Mas tem muitas outras coisas que eu gostaria de poder conseguir e que eu fico, inclusive, muito chateado, vou dizer assim, de não conseguir encontrar. Porque, por exemplo, tem frutas que são nativas aqui da nossa região que não são fáceis de encontrar, que eu não encontro, assim, não é como se eu fosse numa feira ou no mercado e eu fosse encontrar. Porque não tem um valor comercial muito alto, muitas vezes elas têm validade curta, por isso que acabou não sendo comercialmente muito difundido no mercado, e que eu ainda pretendo, assim, em algum momento conseguir ter acesso, mas é um desafio muito grande, porque demanda, né, contato com pessoas, contato com fornecedores, agricultores, às vezes. Então, eu exponho também em feiras orgânicas, então acabo tendo contato com o agricultor, que às vezes nos abre portas, nos diz, liga para o fulano tem tal produto, e assim vai indo, mas é um trabalho de formiguinha e demanda muito networking. Então, eu conheço uma pessoa que me diz para ligar para outra pessoa, que lá eu vou encontrar o produto tal, de repente inclui aquele produto, às vezes muita coisa eu não conheço, às vezes as pessoas vêm me falar de produtos e eu fico, o que é isso? E daí eu vou tentar entender um pouquinho para ver se faz sentido incluir no cardápio, e assim eu vou fazendo uma construção. Mas é um processo muito lento e muito gostoso também. Então, vai muito do autoconhecimento, conhecimento de outras pessoas e como eu vou conseguindo agregar isso ao longo do tempo dentro do meu negócio. E qual é o público-alvo? Quem são os clientes que normalmente compram os doces que vocês produzem? São pessoas mais ligadas à questão de alimentos orgânicos? São pessoas que gostam de uma culinária mais sofisticada? Como é que é? Isso, com certeza, pessoas que estão nesses dois nichos que tu comentou. Desde que eu comecei a empresa, como eu comecei ela com uma cultura muito forte ligada às minhas crenças, eu sempre brinco, o público-alvo da minha empresa sou eu. Então, o público-alvo da minha empresa entende muito de gastronomia, não necessariamente precisa ser um expert, mas entende minimamente o público-alvo quando vai ter algum momento de lazer, busca ter uma comida gostosa, que eventualmente pode cozinhar ou não. O público-alvo gosta de compartilhar a comida com outras pessoas, então cria esses momentos sempre ligando
a comida a um momento especial e não simplesmente comer, por subsistência, como muitas pessoas fazem, né? Então, valorizar o ato do comer, valorizar o ato do cozinhar. Então, é um público que está muito intimamente ligado com a comida, que não enxerga a comida simplesmente como vou matar minha fome, mas sim como um momento que faz toda uma construção, porque a sociedade ela está muito construída em cima da alimentação. Muitas vezes a gente não enxerga isso, mas nos molda de N formas o que a gente consome. ah, é um tema super, super amplo de se comentar, e eu entendo que o público-alvo são essas pessoas que conseguem de alguma forma enxergar isso. Até porque, como eu lido com ingredientes que às vezes são difíceis de encontrar, ingredientes, como eu comentei, eu não uso ultraprocessados, então os ingredientes mais naturais. Eventualmente, tem um preço maior, então acaba. Eu tenho completa ciência de que, eventualmente, os meus preços são mais caros do que a concorrência. Então, eu preciso que o meu público esteja muito ligado com esses valores que eu trago dentro da minha marca, para ele ver o meu preço, ver o preço da concorrência e pensar: faz total sentido eu comprar dessa marca aqui. Eventualmente ela vai ser um pouquinho mais cara, mas eu acho que a proposta dele está muito alinhada com as minhas crenças e os meus valores pessoais. Então, isso também é uma construção que eu fiz, não foi fácil, nunca é fácil, né? Isso passa por toda a precificação. Muita gente que trabalha com alimentação sofre muito com precificação. Às vezes as pessoas estão, preciso ter um preço melhor, preciso melhorar isso aqui para ser mais competitivo e tal. E eu fui meio que por um caminho oposto. Eu fui assim: é isso aqui que eu vou fazer, são esses os meus valores, essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Quanto que eu consigo cobrar para tentar ser atrativo? Eu fugi um pouquinho da pergunta que tu fez, mas eu acho que é um ponto muito interessante também a se trazer. Enfim, fez parte da construção da minha marca e da minha empresa. Nessa linha, Vinícius, já que tu busca um público de um paladar mais sofisticado, que está disposto a pagar um pouco mais para ter essa experiência gastronômica diferenciada, e aí a gente poderia dizer que, claro, ele vai saborear os doces que vocês oferecem, não como hoje quem chega numa festa, pega um brigadeiro e come rapidamente, mas vai aproveitar aquele sabor, né? E nesse sentido, vocês têm um local ou é um sistema de delivery? Como é que funciona? Não, nós ainda não temos um local, a gente está em busca de conseguir. No momento, eu trabalho da minha cozinha doméstica mesmo, da cozinha de casa, onde eu produzo tudo e faço entregas, que daí, tanto por encomendas, aceito encomendas por WhatsApp, Instagram, enfim, canais online, ou também por delivery através do iFood, né, que é uma plataforma, enfim, que todo mundo conhece e que dá uma boa vazão também de produtos. Estamos prospectando aí um local para instalar uma loja física. Não é nada certo ainda, então não vou dizer que com certeza vamos ter em breve, mas espero que sim. Então tá na nossa ideia tá aí também esse ponto de venda físico. Até porque, como eu comentei, para mim, tanto quanto cozinhar, o servir as pessoas é muito importante. Então, eu fico muito animado em pensar em ter um local em que a pessoa vai se sentar, vou chegar com um prato, servir essa pessoa, acolher num ambiente físico, tornar essa experiência, que nem tu comentou, né? A experiência de ser um cliente da Casa Brasileira, tornar ela ainda mais profunda do que só com o produto, que é o que eu consigo oferecer hoje. Então, hoje a Casa Brasileira atende Porto Alegre, ou ela Sim. pode atender já fora de Porto Alegre? Não, nós atendemos Porto Alegre. Assim, nós atendemos. Vai muito do cliente também, porque nós estamos localizados em Porto Alegre, bem no centro histórico. Então, por exemplo, um cliente entra em contato conosco para fazer uma encomenda, a gente sinaliza: olha, o frete, dependendo do bairro onde essa pessoa mora, é por conta dela. A gente pode solicitar um Uber Flash, por exemplo, que faz a entrega, mas o frete vai embutido no valor. Então, sei lá, se a pessoa for de outra cidade e quiser arcar com frete, tudo bem, fazemos o negócio, mas não é nosso público-alvo porque a gente entende que não é muito atrativo para o cliente. Então, a gente busca atender essas pessoas mais de Porto Alegre, eventualmente mais da região central, mas, enfim, acaba indo para os bairros também. E até muito engraçado que tu pergunta isso, porque essa semana eu tive uma encomenda de uma cliente aqui de Porto Alegre, mas que ela foi levar os produtos para Santa Catarina.
para Balneário Camboriú, que teria um aniversário lá, e ela levou até lá. Então isso aconteceu várias vezes também, de pessoas pedirem produtos e os produtos acabarem viajando. Eu sei que teve produto meu que já foi para São Paulo, foi para Santa Maria, mas, enfim, só um comentário à parte, porque os clientes costumam se concentrar aqui em Porto Alegre mesmo. Vinícius, tu eras funcionário de uma empresa e resolveste montar teu negócio e transformaste a tua vida, né, em ser um empresário, ser um empreendedor. Como é que foi essa transformação? Né? Tu já vens de uma família que tem empresários ou é algo que nasceu mais de ti? Como é que está sendo esse desafio para ti? Gigante, é um enorme de um desafio, mas eu acho que super vale a pena, sim. Na minha experiência tem sido ótima. Meus dois pais foram empreendedores, então a minha mãe empreendeu praticamente a vida inteira, teve vários negócios diferentes. O meu pai, em um desses negócios, foi sócio dela, então eles têm muito esse background, assim, vou dizer, e eles me aconselham muito. Então é muito bom ter esse apoio familiar e essa experiência familiar, mas todo negócio é um negócio. Então, eu acho que toda experiência é diferente, não é necessariamente que funciona para uma pessoa, funciona para outra. Então, sempre é um desafio, sempre são coisas novas a se buscar, a se estudar, porque o empreendedor estuda. Meu Deus, como o empreendedor estuda. Então, mas para mim foi muito desafiador, assim, principalmente no início. E foi muito rápido, porque sexta-feira eu estava trabalhando numa empresa, daí parei de trabalhar lá, segunda-feira eu tava na rua. E daí eu comecei vendendo na rua. Vou fazer comida porque é o que eu gosto de vender. Não tenho local físico, não tenho estrutura nenhuma, vou fazer uns doces aqui e vou vender. E assim foi. Foi literalmente da sexta-feira para segunda uma decisão de um final de semana. E foi muito abrupto, assim, mas depois disso. Teve muita construção de marca. Eu fiz enormemente uma construção de marca e tendo esse apoio familiar, busquei muita capacitação. Fui atrás do Sebrae, tive muito auxílio do Sebrae, participo hoje da Associação Comercial de Porto Alegre, inclusive do núcleo do Nupen, que é muito bom, me auxilia muito, e sempre com muito networking. Então, eu sempre fui muito ligado, assim, em conversar com pessoas, descobrir coisas novas, procurar dica, porque a gente ouve muito que a jornada do empreendedor, ela é uma jornada muito solitária. Mas para mim nunca foi, eu nunca deixei ser. Eu sempre fui atrás de alguém que pode me ajudar com alguma coisa, que pode me dar uma dica, que pode me dar um contato. Então, sempre contei muito com outras pessoas. E eu, inclusive, acho que isso faz total diferença. Acho que isso me facilitou a vida, assim, enormemente ao longo desse processo, e assim tem sido desde o início. Vinícius Miller, jovem empresário de Porto Alegre, muito obrigado por conversar aqui com a gente. Eu vou deixar um espaço para tu transmitir a tua mensagem final aí para quem está nos assistindo. Claro, assim, mais ou menos resumindo tudo que eu falei, eu entendo que o trabalho de um empresário, um empreendedor, é muito desafiador, exige muito da gente, muito mais do que um trabalho de carteira assinada, mas eu acho que a gente já passa por muitos desafios, mas que no final, a gente fazendo tudo, dando o nosso melhor, é muito recompensador. Então, minha empresa é jovem, eu tive menos de um ano, eu tenho menos de um ano ainda de experiência, mas eu acho que é extremamente recompensador a gente estar trabalhando com tanto afinco no que a gente faz, no que a gente acredita e no que a gente valoriza. Então, a gente passa por muitas dificuldades, eu passei por muitas nesse curto período de tempo, imagino que ao longo de uma empresa de maior idade isso deve acontecer infinitas vezes, e assim, o que eu posso dizer é ter persistência. Acho que ter persistência, lembrar do que tu acredita, lembrar do porquê tu começou, também faz total diferença. Muito obrigado, Vinícius, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na Zona Sul. Hoje eu venho conversar sobre um resultado de uma pesquisa que está movimentando aí as redes sociais. Muitos pacientes me perguntaram se era verdade, se era mentira, e hoje eu venho trazer essa novidade para vocês. Cientistas japoneses conseguiram criar uma medicação
fabricar uma medicação que faz crescer dentes. É isso mesmo, já existe essa medicação, a pesquisa já foi testada em animais, em ratos e em furões, porque furões e ratos eles têm uma dentição semelhante aos seres humanos. Então já foi testado em animais e tiveram um sucesso, conseguiram fazer nascer dentes nesses animais e agora em 2024 eles estão na fase de testar em humanos. Então, eles estão no processo, né, de entender ainda mais essa medicação, principalmente dos efeitos colaterais que essa medicação possa vir a causar em seres humanos. Em animais, não teve nenhum tipo de resposta negativa. Então, tudo indica que, ao testar em seres humanos, essa pesquisa vai sim ter um resultado positivo. É interessante entender que o objetivo dessa pesquisa foi em começar a ajudar pessoas que nasceram sem dentes. Para aí que eu vou te explicar. Existe uma situação na odontologia que a gente chama de agenesia, que é quando, no decorrer do desenvolvimento da criança, os dentes de leite, eles não nascem, eles não crescem. E como consequência, os dentes permanentes também não nascem. Então, o que acontece? A partir do momento que não nasce nenhum dente na criança, a gente chama de agenesia. Claro que precisam de radiografias, exames complementares, né? Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, que começa ali por volta, algumas crianças um pouco antes de 1 ano, outras com 1 ano. Então é de extrema importância os responsáveis de crianças sempre levarem no dentista para verificar como que está essa evolução, como é que está essa dentição. Mesmo sendo dentição de leite, existe sim um período para os dentes nascerem. Eu achei de extrema importância essa pesquisa porque ela vai ajudar principalmente pessoas que nasceram sem nenhum dente. Então, os testes em seres humanos vão começar em pessoas que não têm pelo menos 1, 2 ou 3 dentes, mas esses dentes não formaram. Num segundo momento, os pesquisadores eles querem testar essa medicação em pessoas que perderam os dentes devido a cárie, doença na gengiva, trauma. Então, primeira fase é ajudar pessoas que não tiveram o desenvolvimento dos seus dentes. E na sequência, pessoas que perderam os seus dentes, que tiveram que os dentes serem extraídos. O planejamento é que essa medicação ela esteja inserida no mercado. Então, em torno aí de uns 2, 3 anos, eles querem já estar com as pesquisas finalizadas para assim poder comercializar. Eu achei incrível, a ciência está aí para nos ajudar e vai ser um grande passo para a odontologia. Eu estou ansiosa para ver as próximas fases dessa pesquisa. Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o movimento empresarial. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Gustavo Longo, advogado responsável pelo escritório Luiz Gustavo Longo. Dr. Longo, quais são as principais dúvidas que os empresários trazem para ti quando está falando de uma situação que envolve a justiça do trabalho numa empresa? Bom, a principal dúvida que eles trazem para mim, Rogério, diz respeito às cláusulas dos contratos de trabalho. Muitos empresários colocam, por exemplo, o horário de trabalho de forma equivocada no contrato, em desacordo com a convenção coletiva de trabalho de determinada categoria. Por exemplo, uma empresa de segurança e vigilância coloca no contrato de trabalho, por exemplo, uma escala de 6:1, que é proibida na convenção coletiva da empresa de segurança e vigilância. Então, as principais dúvidas estão mesmo naquelas cláusulas contratuais no momento da contratação
do empregado, né? Então, nas próprias consultorias que eu tenho que reformar todo o contrato de trabalho de acordo com a convenção coletiva da categoria daquela determinada empresa, né? Reformar, readequar, fazer toda uma readequação, e isso tem funcionado muito, porque o trabalho que a gente faz nessas empresas tem reduzido muito o número de reclamatórios trabalhistas. E aí eu te pergunto, além desse problema e dessa dúvida, que outros erros tu consegues lembrar de situações que tu já viste acontecer dentro de empresas? Por exemplo, fichas de registro mal elaboradas, contra-cheques totalmente equivocados, em desacordo com o que está no contrato de trabalho, né? Discrepância mais nessa questão desses documentos ali. Quer dizer, o contra-cheque, por exemplo, do funcionário, ele tem que ser de acordo com o cartão ponto daquele funcionário. E muitas vezes, e eu até digo na grande maioria das vezes, o contra-cheque consta um tipo de horário e o cartão ponto da empresa outro tipo de horário. Então, assim, os principais erros nas empresas estão no que diz respeito à jornada de trabalho, né? Porque as outras formalidades você pode adequar e tal, mas a jornada de trabalho, se você levar em conta, por exemplo, uma estatística nos processos trabalhistas, são aqueles pedidos, né, que dão mais valores em reais. Quer dizer, jornada de trabalho numa reclamatória trabalhista constitui 70%, 80% dos pedidos dos funcionários. Então, os principais erros encontrados realmente dizem respeito à jornada de trabalho. Esse foi o programa Movimento Empresarial desta terça-feira. Nós falamos sobre inteligência artificial e discutimos com o Alexandre Rodrigues, que é doutor nessa área, justamente como produzir, como explorar melhor essas ferramentas que hoje são tão conhecidas como o ChatGPT e o Gemini. Também conhecemos um pouco da trajetória do Vinícius Miller, um jovem que resolveu trocar a sua carreira na engenharia para montar o seu negócio próprio. Você sabe, nós estamos sempre juntos nas terças-feiras aqui na Poa TV para trazer para você o melhor na área de negócios, inovação e empreendedorismo. Se você ainda não assistiu todas as nossas entrevistas e todos os nossos programas, entra lá no YouTube, lá no canal Movimento Empresarial e assista todos os episódios desde 2020. Nos vemos na terça-feira que vem. Até lá! Tchau, tchau!